Existe um detalhe sobre Pôncio Pilatos que quase nunca aparece na história tradicional. O homem que assinou uma das decisões mais impactantes de toda a humanidade não terminou sua vida em Roma, nem mesmo na Judéia. Ele acabou seus dias longe do poder, esquecido, exilado em uma região distante do império, abandonado pelo mesmo sistema que um dia o colocou no topo. E o mais impressionante, sua queda começou poucos anos depois daquela manhã decisiva em Jerusalém. Quando veio, foi rápida, humilhante e irreversível. Entre os anos 26 e 37 depois de Cristo, durante os 11 anos em que governou a Judéia como representante de Roma, a vida de Pilatos se tornou um retrato poderoso do conflito entre autoridade e fraqueza humana. Uma história onde política, medo, ambição e propósito divino se cruzam de forma profunda. Mas para entender como tudo terminou, é preciso voltar ao começo. O mundo que moldou Pilatos era o Império Romano, uma das maiores estruturas de poder da história. Seu domínio se estendia por territórios imensos, das regiões geladas da Britânia até os desertos do Oriente, passando pela África e pela Europa. Roma controlava tudo através de governadores e administradores que respondiam diretamente ao imperador. Pilatos fazia parte desse sistema. Ele pertencia à classe dos cavaleiros romanos, um nível social acima do cidadão comum, mas abaixo da elite senatorial. Era um homem preparado para governar, com experiência militar e habilidade administrativa. Exatamente o tipo de líder enviado para regiões problemáticas. E a Judéia era uma dessas regiões. Apesar de pequena, era uma das províncias mais difíceis de controlar. O povo judeu tinha uma identidade religiosa extremamente forte, uma longa história de resistência e conflitos internos constantes entre grupos como fariseus, saduceus, zelotes e essênios. Era um território tenso, instável, pronto para explodir a qualquer momento. Roma sabia disso, por isso enviava homens capazes de manter a ordem sem provocar revoltas. Pilatos chegou ao poder por volta do ano 26, durante o governo do imperador Tibério César. Mas desde o início, sua relação com os judeus foi complicada. Um dos primeiros episódios de seu governo já mostrou isso. Ele decidiu introduzir estandartes romanos em Jerusalém, símbolos que traziam imagens do imperador. Para os judeus, aquilo era uma afronta direta à sua fé, que proibia imagens. A reação foi imediata. Uma multidão protestou de forma intensa, firme e persistente. E diante da pressão, Pilatos recuou. Esse momento revela algo essencial sobre quem ele era. Pilatos não era guiado por princípios sólidos. Ele era guiado por conveniência. Gostava de impor autoridade, mas sabia recuar quando a situação saía do controle. Calculava riscos, media consequências. E essa característica, essa tendência de ceder quando o custo ficava alto demais, seria exatamente o que definiria a decisão mais importante de sua vida. Foi nesse cenário que surgiu Jesus de Nazaré. Durante o governo de Pilatos, Jesus começou seu ministério. Ele ensinava nas sinagogas, curava pessoas, desafiava líderes religiosos e atraía multidões. Havia algo diferente nele, algo que as pessoas nunca tinham visto antes. O Evangelho de Lucas conecta esse momento a um período histórico específico, o 15º ano do reinado de Tibério, quando Pilatos governava a Judéia e Herodes administrava a Galileia. Isso não é detalhe. É prova de que essa história aconteceu em um tempo real, com pessoas reais. Pilatos e Jesus viveram na mesma época, no mesmo lugar, sob o mesmo céu, e seus destinos se cruzariam de forma definitiva em uma única manhã, durante a Páscoa em Jerusalém. Na noite em que Jesus foi preso no Getsêmani, o processo contra ele já estava decidido. As autoridades religiosas, lideradas por Caifás, viam Jesus como uma ameaça grande demais para ser ignorada.
Mas havia um problema. Eles não tinham autoridade para condenar alguém à morte. Esse poder era de Roma. Por isso, levaram Jesus até Pilatos, ainda de madrugada, enquanto Jerusalém estava cheia de peregrinos vindos de todos os lugares para a festa mais importante do calendário judaico. Ali começava o momento que mudaria tudo. Naquela manhã em Jerusalém, tudo estava prestes a chegar ao ponto mais crítico. Pôncio Pilatos se viu diante de um homem diferente de todos que já havia julgado. Ele já tinha lidado com criminosos, rebeldes, agitadores políticos. Mas aquele homem era diferente. Era Jesus de Nazaré. Pilatos começou o interrogatório com uma pergunta direta. Você é o rei dos judeus? A resposta de Jesus não foi uma simples negação. Foi algo mais profundo. Ele explicou que seu reino não era deste mundo, que não se baseava em poder político nem em guerra. Aquelas palavras mexeram com Pilatos. Ele percebeu algo ali, algo que não se encaixava em nenhuma acusação, e por isso tomou sua primeira decisão. Ele declarou publicamente que não encontrava crime algum naquele homem. Naquele momento, Pilatos tinha tudo para fazer o que era certo. Ele sabia que Jesus era inocente, mas a situação não era simples. Enquanto isso, a multidão crescia. Os líderes religiosos pressionavam. O ambiente ficava cada vez mais tenso. E então, algo inesperado aconteceu. A esposa de Pilatos mandou um recado urgente, uma mensagem que mudaria ainda mais o peso daquela decisão. Ela disse: não se envolva com esse homem justo, porque hoje sofri muito em um sonho por causa dele. Agora, não era apenas uma suspeita, era consciência, era aviso, era um sinal claro. Pilatos sabia o que era certo, mas mesmo assim, ele hesitou, porque havia algo maior dominando aquele momento. O medo. Medo da multidão. Medo dos líderes religiosos, medo de perder o controle da situação e, principalmente, medo de Roma. O ponto de virada veio quando os líderes disseram algo que atingiu diretamente sua posição. Se você soltar esse homem, não é amigo de César. Essa frase não era apenas uma acusação. Era uma ameaça. Uma denúncia contra o imperador Tibério César poderia destruir completamente a carreira de Pilatos, ou até acabar com sua vida. Tibério era conhecido por sua desconfiança e por punir duramente qualquer sinal de traição. Pilatos entendeu imediatamente o que estava em jogo, e naquele instante, ele fez um cálculo, não um julgamento justo, mas um cálculo político. E foi aí que ele escolheu. Escolheu se proteger. Escolheu agradar o sistema. Escolheu ir contra aquilo que sabia ser a verdade. Em um gesto simbólico, diante da multidão, ele pediu água, lavou as mãos e declarou: sou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Aquele ato parecia uma tentativa de se livrar da culpa, mas, na realidade, não mudou nada. Porque nenhuma cerimônia pode apagar uma decisão tomada contra a própria consciência. Pilatos conhecia bem a cultura judaica. Sabia que aquele gesto representava inocência diante de uma morte injusta. Mas ele usou esse símbolo como um escudo, não como verdade, porque no fundo ele podia ter libertado Jesus, mas não quis. E essa diferença muda tudo. Não foi incapacidade, foi escolha. Foi medo vencendo a verdade. Foi conveniência vencendo a justiça. E foi exatamente isso que definiu seu lugar na história. Pilatos não entrou na história como um vilão exagerado ou cruel. Ele entrou como algo muito mais próximo da realidade humana. Um homem comum, com poder, que no momento mais importante da sua vida, escolheu o caminho mais fácil. Enquanto isso, Jesus de Nazaré seguia em silêncio, sem lutar, sem se defender, sem tentar escapar. Um silêncio que impressionava até o próprio governador romano, porque não era um silêncio de fraqueza, era um silêncio de propósito.
Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo. Sabia que aquele momento fazia parte de algo muito maior, algo que ia além de Roma, além da política, além daquele julgamento. A cruz não seria um acidente, seria cumprimento. E sem perceber completamente, Pilatos se tornava parte desse plano. Mesmo tentando fugir da responsabilidade, ele estava tomando a decisão que mudaria a história para sempre. E assim, naquela manhã, entre pressão, medo e silêncio, a sentença foi selada. Depois daquela manhã em Jerusalém, a vida de Pôncio Pilatos continuou, aparentemente normal. Ele voltou ao seu palácio em Cesareia, retomou suas funções, administrou conflitos, cobrou impostos, manteve a ordem como sempre fez. Mas algo já havia mudado. Mesmo que externamente tudo parecesse igual, aquela decisão não seria esquecida. Enquanto isso, algo totalmente inesperado começava a acontecer. Os seguidores de Jesus de Nazaré não desapareceram. Pelo contrário, eles começaram a crescer rapidamente, de forma quase impossível de explicar. O livro de Atos descreve como, em poucos meses, milhares de pessoas passaram a acreditar que Jesus havia ressuscitado. E o mais impressionante, isso estava acontecendo na mesma cidade onde ele havia sido executado. Jerusalém continuava tensa, mas agora existia um novo movimento surgindo ali. Um movimento que não dependia de poder político nem de exércitos. Enquanto homens como Pedro pregavam publicamente e outros começavam a espalhar essa mensagem, Pilatos seguia governando como se nada extraordinário estivesse acontecendo. Mas o tempo estava correndo contra ele, porque o poder de Pilatos tinha prazo de validade, e esse prazo chegou por volta do ano 36 depois de Cristo. Curiosamente, sua queda não aconteceu por causa de Jesus, mas por causa de outro conflito. Dessa vez, na região da Samaria. Ali surgiu um movimento liderado por um homem que prometia revelar objetos sagrados escondidos no Monte Gerizim, algo que atraiu uma multidão de samaritanos. Para eles, aquilo tinha significado religioso, mas para Pilatos, parecia ameaça. Sem investigar profundamente, ele tomou uma decisão rápida e brutal. Ordenou uma ação militar. O resultado foi trágico. Muitas pessoas foram mortas, inclusive pessoas que não representavam perigo algum. Foi uma reação desproporcional. E dessa vez, as consequências vieram. Diferente de outros conflitos, os samaritanos tinham acesso direto às autoridades romanas superiores. Eles denunciaram Pilatos. Levaram a acusação até Vitélio, que era responsável pela região acima da Judéia. Vitélio não ignorou o caso. Ele analisou a situação e tomou uma decisão que mudaria tudo. Pilatos foi destituído do cargo. Depois de 11 anos no poder, tudo acabou. E não parou por aí. Ele recebeu uma ordem direta: voltar a Roma e responder pessoalmente ao imperador Tibério César. Isso não era um convite, era praticamente uma sentença. No mundo romano, quando um governante era chamado de volta nessas condições, raramente era algo bom. Era o início do fim. Pilatos não tinha escolha. Ele deixou a Judéia, aquela terra marcada por conflitos, decisões difíceis e uma história que ele jamais conseguiria apagar. E iniciou sua viagem rumo a Roma. Uma viagem longa, silenciosa e provavelmente cheia de pensamentos. Os navios da época levavam semanas para cruzar o Mediterrâneo. Tempo suficiente para refletir. Tempo suficiente para lembrar. Talvez ele tenha pensado naquela manhã de Páscoa. Talvez tenha lembrado daquele homem que declarou inocente e mesmo assim condenou. Talvez tenha revivido o momento em que lavou as mãos, tentando se livrar de algo que nunca sairia da sua consciência. A história não registra o que ele pensou, mas registra o que aconteceu depois. Antes mesmo de Pilatos chegar a Roma, tudo mudou novamente. O imperador Tibério César morreu.
E um novo governante assumiu, Calígula. Com essa mudança, o caso de Pilatos entrou em um tipo de vazio político. Nada ficou claro. Não há registros detalhados sobre seu julgamento. Não há confirmação do que aconteceu com ele exatamente depois disso. O que se sabe é simples e, ao mesmo tempo, impactante. Ele desapareceu da história, sem cargo, sem poder, sem influência. O homem que governou por mais de uma década simplesmente deixou de ser relevante, como muitos que o sistema descarta quando não são mais úteis. Algumas tradições dizem que ele foi exilado. Outras sugerem um fim trágico. Mas nenhuma dessas versões é totalmente confirmada. O que permanece é o silêncio. E esse silêncio diz muito, porque revela algo poderoso. O poder que Pilatos tentou proteger era temporário, mas a decisão que ele tomou foi eterna. Enquanto ele desaparecia, a mensagem de Jesus continuava se espalhando, crescendo, transformando vidas e atravessando fronteiras, sem exército, sem autoridade política, sem medo. Pilatos tentou preservar sua posição, mas perdeu tudo, e aquilo que ele tentou silenciar nunca mais pôde ser contido. Mesmo depois de desaparecer dos registros históricos, o nome de Pôncio Pilatos nunca foi esquecido. E existe um motivo muito forte para isso. Décadas após sua queda, evidências começaram a surgir confirmando que ele realmente existiu, não apenas nos textos bíblicos, mas também na própria história. Em 1961, arqueólogos fizeram uma descoberta impressionante em Cesareia Marítima, a antiga sede do governo romano na Judéia. Eles encontraram uma pedra, uma simples pedra de calcário, reutilizada em uma construção antiga. Mas havia algo gravado nela, um nome: Pôntius Pilatos. Essa inscrição, conhecida hoje como a Pedra de Pilatos, é uma das provas arqueológicas mais importantes da existência histórica daquele homem. Um detalhe curioso: enquanto Pilatos tentou preservar seu poder, foi apenas uma pedra esquecida que preservou seu nome por quase 2000 anos. Mas essa história vai muito além da arqueologia. Porque o que realmente intriga não é apenas o que aconteceu com Pilatos por fora, mas o que aconteceu dentro dele. A Bíblia não descreve seus últimos dias, não revela seus pensamentos, não diz se ele se arrependeu ou se viveu atormentado pelas escolhas que fez, mas mostra algo ainda mais importante: quem ele era. Os evangelhos apresentam Pilatos de uma forma surpreendentemente humana. Ele não é retratado como um monstro. Ele é apresentado como alguém consciente, alguém que sabia distinguir o certo do errado. No Evangelho de João, há um momento revelador. Quando Jesus de Nazaré afirma que quem o entregou tinha maior culpa, Pilatos reage tentando libertá-lo. Isso mostra algo profundo. As palavras de Jesus tocaram nele, mexeram com sua consciência, mas não foram suficientes para mudar sua decisão. E é exatamente aqui que está o ponto mais forte dessa história. Existe uma diferença enorme entre reconhecer a verdade e agir de acordo com ela. Pilatos reconheceu, mas não obedeceu. E essa distância entre saber e fazer é o que define sua história. E talvez também defina a de muitas pessoas hoje. Porque, no fundo, essa não é apenas uma história antiga, é um espelho. Quantas vezes alguém sabe o que é certo, mas escolhe o mais fácil? Quantas vezes a verdade está clara, mas o medo fala mais alto? Pilatos não condenou Jesus porque era extremamente mau. Ele condenou porque era extremamente humano. Estava dividido entre sua consciência e sua conveniência, entre a verdade e o custo de segui-la. E escolheu o caminho que parecia mais seguro naquele momento, mas que, no final, custou tudo. Enquanto isso, o impacto daquela decisão só crescia. A mensagem de Jesus continuava se espalhando. Pessoas eram transformadas, comunidades surgiam, e aquilo que parecia ter sido encerrado na cruz,
Na verdade, estava apenas começando. A morte não foi o fim, foi o início. E isso levanta uma pergunta inevitável. Será que Pilatos chegou a ouvir sobre a ressurreição? Ele ainda estava na Judéia por um tempo depois da crucificação. A cidade estava cheia de rumores. O túmulo vazio. Testemunhos de pessoas dizendo que viram Jesus vivo. Era praticamente impossível que alguém na posição dele não tivesse ouvido nada. Mas a história não confirma, fica apenas a possibilidade. E talvez o silêncio. Além dos textos bíblicos, outros registros antigos também mencionam esses acontecimentos. O historiador judeu Flávio Josefo faz referência a Jesus em suas obras, e o historiador romano Tácito também confirma que Jesus foi executado durante o governo de Pilatos. Esses registros mostram que essa história não ficou limitada à fé. Ela marcou o mundo e atravessou gerações. Mas no centro de tudo isso, continua existindo uma pergunta que não ficou no passado. O que você faz quando a verdade está diante de você? Porque foi exatamente isso que aconteceu com Pilatos. Ele não lidou com uma ideia, ele não lidou com uma teoria. Ele ficou frente a frente com a verdade. Ouviu, viu, sentiu e, mesmo assim, escolheu ignorar. E essa escolha foi o que definiu tudo, não seu cargo, não sua posição, mas sua decisão. A história de Pôncio Pilatos não termina apenas como o fim de um governante. Ela termina como um alerta, um aviso silencioso que atravessa séculos. Porque, no fundo, o que aconteceu com Pilatos não foi só sobre política, foi sobre escolha. Ele teve diante de si algo que poucos homens na história tiveram. Ele ficou frente a frente com Jesus de Nazaré, olhou nos olhos da verdade, conversou com ela, sentiu em sua consciência que aquele homem era inocente e, mesmo assim, decidiu se afastar. Não por maldade extrema, mas por algo muito mais comum. Medo. Medo de perder posição, medo de desagradar pessoas, medo das consequências. E é isso que torna essa história tão poderosa. Porque Pilatos não parece distante de nós. Ele se parece conosco. Quantas vezes você já soube o que era certo, mas não fez? Quantas vezes a verdade ficou clara, mas o preço parecia alto demais? Quantas decisões você já adiou por medo do que os outros iriam pensar? Pilatos viveu exatamente esse conflito. E no momento mais importante da sua vida, ele escolheu o caminho mais fácil. Mas o caminho mais fácil cobrou um preço alto. Ele perdeu o cargo, perdeu o poder, foi afastado, esquecido. Seu nome desapareceu da política, mas nunca desapareceu da história. Até hoje, milhões de pessoas ao redor do mundo repetem seu nome no credo apostólico. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. O nome dele não ficou como símbolo de vitória, mas como prova de que tudo aquilo aconteceu de verdade. Um homem real, uma decisão real, consequências reais. Enquanto isso, aquilo que ele tentou encerrar continuou crescendo. A fé que nasceu após a ressurreição se espalhou de forma impossível de conter. Em poucos anos, milhares de pessoas passaram a seguir esse caminho. Décadas depois, essa mensagem já havia atravessado impérios. E hoje, mais de 2000 anos depois, ainda está viva. O que Pilatos tentou silenciar se tornou eterno. E isso revela algo impressionante. O poder humano é passageiro, mas a verdade permanece. O livro de Atos mostra como os primeiros seguidores de Jesus falavam sobre tudo isso. Eles não negavam a responsabilidade de Pilatos, mas entendiam algo maior, que mesmo decisões erradas não são capazes de impedir o plano de Deus. Deus transformou aquele momento de injustiça no maior ato de redenção da história. A cruz, que parecia derrota, se tornou vitória, e a decisão de um homem se tornou parte de algo muito maior do que ele poderia imaginar. Mas agora,
A pergunta deixa de ser sobre Pilatos e passa a ser sobre você. Existe alguma área da sua vida onde você está fazendo exatamente o que Pilatos fez? Algo que você sabe que é certo, mas continua adiando? Algo que sua consciência já mostrou claramente, mas o medo ainda está travando? Talvez seja uma decisão, talvez seja uma mudança, talvez seja algo que Deus já falou com você, mas você ainda não teve coragem de obedecer. Se isso existe, esse é o momento, porque a verdade não desaparece. Ela continua chamando, continua incomodando, continua esperando uma resposta. Pilatos teve sua oportunidade e deixou passar, mas você ainda tem a sua. E a diferença entre uma vida marcada pela verdade ou pelo arrependimento está em uma escolha. Uma única escolha. Se essa mensagem falou com você, escreve aqui nos comentários: eu escolho a verdade. Não precisa explicar tudo, mas declare isso, porque existe poder em assumir uma decisão. E se esse vídeo te fez enxergar algo diferente, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, uma simples mensagem pode mudar completamente o rumo da vida de alguém. E se você quer continuar entendendo histórias como essa, que conectam fé, história e propósito, se inscreve no canal. Porque aqui, cada vídeo não é só informação, é transformação.